Olá pessoal, como é que vão? Vamos começar mais um dos nossos vídeos falando sobre química computacional usando o Orca 4. Dessa vez, nós vamos falar um pouco menos da parte de química e focar em uma operação que é muito importante quando você está fazendo seus cálculos de química computacional com o seu pacote de química computacional favorito. Todos eles têm essa capacidade, mas como sempre aqui nós vamos continuar falando sobre o Orca 4. Hoje eu vou tratar sobre como continuar um cálculo interrompido no Orca 4, ou, em outras palavras, como reaproveitar uma função de onda. Bem, as funções de onda geradas pelo Orca 4, elas são escritas de forma legível num arquivo .alt ou .log. Você define se quer que o seu arquivo tenha a extensão .alt ou se você quer que ele tenha a extensão .log. Na verdade, isso é indiferente. Eu quero dizer com isso que quando você faz um cálculo, você quer que os seus resultados sejam lidos por você na forma de texto ou por algum outro programa que você use para ver como ficou o resultado dos seus cálculos. Você quer ver os seus orbitais, você quer ver a sua densidade de spin, e você quer ver as suas superfícies, suas densidades eletrônicas e daí por diante. Então, para que outros programas consigam ler o resultado gerado pelos cálculos no Orca, esses resultados, contendo as funções de onda e quaisquer outros cálculos que você ordene que o software faça, eles são salvos aqui no seu arquivo .alt, que é o seu output do cálculo, e muitas pessoas gostam de chamar esse arquivo de output de .log, mas isso é, como eu acabei de dizer, completamente ao gosto do freguês. Eu uso .alt, muitos amigos meus que trabalham com Gaussian ou com Games, eles gostam da extensão .log, mas o fato é que os dois são a mesma coisa no fim das contas e só muda a extensão. Só que o Orca também trabalha com armazenando as funções de onda em outro tipo de arquivo. Essa função de onda no arquivo .alt, ela é uma versão mais bem tratada, mais legível do que essa função de onda que o Orca salva. Ele também pega as funções de onda e alguns outros detalhes importantes do cálculo e salva num arquivo de formato GBW, que você pode encontrar no seu cálculo. Então, vamos dar uma olhada em um cálculo nosso. Esse é um cálculo que eu acabei de fazer e que vai servir de exemplo para o nosso trabalho de hoje. Mas se vocês olharem, o Orca gerou vários arquivos dentro da minha pasta, conforme eu ordenei que ele fizesse esse cálculo para mim. Um dos arquivos é esse, tem a extensão .gbw. Então, aqui eu tenho o resultado gerado pelo Orca, que pode ser lido por nós, seres humanos, e também por outros programas, como Avogadro, Kencraft ou GabiEdit. E também tem esse arquivo aqui, no formato .gbw, que é um arquivo binário. Se você tentar abrir esse arquivo, por exemplo, o comando head -n, lendo só as primeiras 100 linhas do arquivo tnt.gbw. Um errinho de digitação aqui. O que eu vejo é essa coisa meio sem sentido, esses caracteres bagunçados que não me dizem nada. Isso me diz que esse arquivo está no formato binário, que não pode ser lido se eu tentar abrir com bloco de notas e também não vai ser lido por qualquer outro tipo de software que eu use para fazer a visualização dos meus resultados. Então, o Orca vai salvar as funções de onda legíveis no formato .alt ou no formato .log
mas também vai salvar no formato ilegível, ou seja, um formato binário que só o Orca consegue ler na extensão .gbw. Esses arquivos .gbw, como eles só podem ser lidos pelo Orca, são feitos para o trabalho interno do programa. Você pode realimentar o Orca com os resultados que estão armazenados nesse arquivo .gbw, ou seja, você pode reler qualquer coisa que seja gravada aqui no arquivo .gbw. É importante ressaltar que o formato GBW é interno do Orca, então ele usa esse formato GBW para salvar diversas outras coisas. Então, se você olhar arquivos com a extensão .uco, UNO, QRO, UNCO, LOC, também são arquivos que, na verdade, são no formato GBW, mas ele mudou a extensão para outras coisas. Em vídeos futuros, nós vamos ver coisas legais que podem ser extraídas desses outros arquivos aqui. Mas para a gente, por hoje, basta saber que o formato GBW é o formato de trabalho interno do Orca e que ele pode ser relido, realimentado no programa toda vez que você precisar reler uma função de onda. E por que eu gostaria de reler uma função de onda? Tem vantagens nisso. Primeiro, é que você pode continuar um cálculo que foi interrompido por algum motivo. Aqui tem um errinho de digitação. Às vezes acaba a energia no meio de um cálculo, ou às vezes o software sofre algum tipo de bug e para de funcionar. Isso não significa que você precisa começar o cálculo do início. Se você tiver o arquivo GBW salvo no seu disco, você sempre vai poder reler esse arquivo GBW e continuar a partir desse ponto. Outra vantagem de você poder reler uma função de onda é fazer uma coisa muito importante quando você está lidando com cálculos muito mais complicados do que esses que nós vimos até agora. Às vezes você está lidando com uma estrutura que ela tem uma função de onda que é complexa demais para ser obtida pelo cálculo logo de cara. Então, o que você faz é melhorar a sua função de base a partir de uma coisa mais simples. Então, é isso. Nosso próximo ponto, como vantagem para poder recomeçar um cálculo utilizando uma função de onda GBW, é que você pode construir uma função de onda mais precisa, começando de algo mais simples. Para isso, você pode, por exemplo, aumentar a precisão da sua função de onda, começando com uma função de base pequena, que te dá um cálculo rápido, te dá um resultado rápido, mas que não é exatamente muito preciso. Mas é um bom resultado para que você comece a construir uma coisa mais complexa. Então você pode, por exemplo, escolher uma função de base pequena e gradativamente aumentar o tamanho da função de base, sempre aproveitando o resultado anterior como seu ponto inicial de partida do cálculo. Também é interessante guardar a função de onda para sistemas de difícil convergência. Aí, nesse caso, a gente está falando de estruturas radicalares ou que tem metais de transição com elétrons desemparelhados, né? Que é, no caso, o que é o mais fácil é lidar com metais de transição e estruturas do tipo Open Shell, que tem lá os elétrons desemparelhados e são sempre super difíceis. Então, o meu pão com manteiga, basicamente, é esse ponto aqui. É lidar com sistemas de difícil convergência. E, é claro, você pode começar aproveitando essas funções de onda mais simples, salvas lá no seu arquivo GBW, para um método computacional mais avançado. Então, se você já passou adiante do método DFT, se você já viu que o método DFT é bom, mas ele não consegue dar os resultados que você quer, você vai precisar de uma coisa mais rebuscada, como um CAS-SCF ou como um MRCI, você vai poder usar essas funções de onda como chute inicial para agilizar a obtenção dos resultados. Então, em vez de você começar com uma estimativa crua da sua função de onda, você pode pegar o seu arquivo GBW
e trabalhar com ele, que geralmente vai te dar um ponto de partida bem melhor para você finalmente deslanchar com um método computacional mais avançado. Vamos fazer então um cálculo mostrando como você pode aproveitar sua função de onda. Eu vou fazer uma otimização geométrica simples, vamos lá, usando o Avogadro. Aqui. Vou buscar a estrutura do trinitrotolueno, TNT, e vou usar isso para gerar um input básico do Orca. Ok. Tipo de controle vai ser uma otimização geométrica, utilizando DFT. Não mudo nada aqui. Vou colocar o B3Lip, mas nós vamos mudar esse B3Lip para outra coisa, porque eu trabalho pouco com B3Lip. Eu acho que, apesar do B3Lip ser um funcional muito bom, que realmente hoje em dia nós já temos coisas melhores para trabalhar. Pronto, eu vou copiar meu input e colar aqui no meu bloco de notas. Vamos fazer as alterações necessárias. Não preciso disso. Em vez de trabalhar com o B3Lip, vou trabalhar com o Ômega B97X D3. É um funcional muito eficiente que tem correção de dispersão do tipo D3. Isso a gente pode debater em outro vídeo também do que se trata, mas troquei o funcional B3Lip pelo Ômega B97X com correção de dispersão D3. É uma otimização geométrica utilizando a função de base def2svp, bem pequena, mas muito boa. Vou modificar aqui essa parte do input para valer para o Orca 4. Vou colocar large print, porque eu quero que ele me dê o mais possível de informações. Não precisa disso aqui. E agora eu já estou pronto para rodar meu cálculo. Então, até essa parte de gerar o input, vocês já viram antes. Não temos nenhuma novidade, é uma otimização geométrica como tudo que a gente já viu. De fato, esse cálculo já está pronto aqui. Deixa eu limpar a tela. Clear. O mesmo cálculo que nós temos ali é o que eu coloquei aqui. Não tem nenhuma diferença. Eu vou simplesmente sair e mostrar para vocês que já tenho aqui os arquivos com o meu resultado. Vamos aproveitar e observar que na otimização geométrica que eu fiz, ele gerou para mim as coordenadas otimizadas aqui no arquivo XYZ. Então, se eu olhar o que tem no arquivo XYZ, eu tenho as coordenadas da minha estrutura já otimizadas pelo meu cálculo. Se vocês tiverem curiosidade, aqui no arquivo .trj eu tenho a trajetória da otimização. Então, isso não é muito para o contexto do vídeo, mas eu vou falar assim mesmo. Aqui nós temos todos os passos da otimização geométrica, então você pode fazer um pequeno filme da molécula sendo otimizada. Aqui ele me diz que demorou 21 passos para fazer essa otimização geométrica. Limpando a tela de novo. Ops. Então, eu vou reaproveitar essa minha função de onda em um cálculo e vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente não reaproveita a função de onda. Eu vou criar duas pastas, mkdir. Vou chamar uma pasta de moread e a outra de nomoread. E eu vou copiar para dentro dessa pasta o meu arquivo XYZ.
o meu arquivo de input e o meu arquivo .gbw, que é o que tem a minha função de onda. Então eu vou copiar para dentro da pasta moreread esses arquivos aqui. Ó, copiando o arquivo tnt.xyz, tnt.imp, que é o meu arquivo de input, e o tnt.gbw, que é a função de onda gerada pelo Orca, para dentro da pasta que eu acabei de criar, chamada moreread. E vou copiar a mesma coisa para a pasta nomoread. É isso. Vamos dar uma olhada em como eu posso ler a função de onda agora. Aqui a gente tem o nosso arquivo de input igual que nós usamos antes. Aqui tem o ponto de exclamação, que diz para mim que eu vou entrar as palavras-chave padrão do cálculo. Essa é a parte do nosso arquivo de input que nós vimos anteriormente. Para eu ler a função de onda de um cálculo anterior, eu devo entrar a palavra-chave moreread. Foi por isso que eu chamei uma pasta de moreread e outra de nomoread. Aqui. Essa vai ser a pasta que eu vou usar para ler a função de onda, e essa vai ser a pasta que eu vou usar para não ler a função de onda e fazer um cálculo sem essa leitura, para que nós possamos comparar os resultados. Então, para que eu leia a função de onda, eu vou ter que adicionar a palavra moreread aqui no cabeçalho das palavras-chave, e também tenho que dizer de onde eu vou ler a função de onda. Para isso eu vou adicionar o bloco porcentagem moimp. Entre aspas, eu coloco o nome do meu arquivo que tem a função de onda. E com isso, o Orca, em vez de fazer um chute inicial grosseiro para a função de onda, ele vai começar já a ler do seu arquivo aqui contendo a função de onda, o que é muito prático e geralmente leva a bons resultados. Vamos fazer isso na prática. Eu vou entrar na pasta moreread, que tem aqui o meu arquivo gbw, o arquivo de input e a minha geometria no arquivo tnt.xyz. Eu vou usar essa geometria para minha estrutura, porque é uma geometria otimizada, né? E vou associar essa função de onda inicial para ela. Vou tentar melhorar a minha descrição da função de base. Então, vamos editar o nosso arquivo de input. Aliás, antes de fazer alguma coisa, vamos fazer um backup da nossa função de onda, porque sempre pode dar alguma coisa errada. Vou copiar o tnt.gbw e vou chamá-lo de gbw2. Pronto, agora eu já tenho aqui um backup. Caso alguma coisa aconteça de errado com a minha função de onda. Agora sim, vamos lá editar o nosso arquivo de input. E aqui tem. Dessa vez, nós não queremos mais fazer uma otimização geométrica. Isso já foi feito. Esse é só um single point. Eu vou, em vez de trabalhar com a função de base pequena df2 svp, aumentar a minha função de onda para triple zeta, tzvp. É uma função de onda bem maior e que descreve a função de onda de um modo bem mais rebuscado do que a função de base simples que nós estávamos utilizando antes. Então, isso já vai representar uma melhoria na descrição do meu sistema, porque eu aumentei o número de componentes da minha função de base. E eu vou ter que adicionar, como nós vimos, a palavra moreread, para que ele leia a minha função de onda. E vou ter que adicionar também o bloco moimp, entre aspas, o nome que eu dei para a minha função de base. Ou o nome que eu dei para o meu backup da função de onda, aliás. .gbw2. Então, recapitulando,
Dessa vez eu não quero uma otimização geométrica mais, é só um single point. E ele está lendo a função de onda de um arquivo anterior que eu dei o nome de gbw.2, tnt.gbw2. Outra coisa é que eu quero que ele use o meu arquivo XYZ novo em folha, que acabou de ser gerado. Então eu vou mudar aqui para XYZ file, coloco o nome de onde tem minha geometria, .xyz. Estou dizendo para o Orca agora ler um arquivo XYZ chamado tnt.xyz. Foi gerado lá pela minha otimização geométrica, né? Eu posso apagar essas outras linhas aqui. Vocês podem apagar do jeito que vocês quiserem, mas no Vim o atalho é 2 pontos mais vírgula cifrão D. Vou salvar meu arquivo. Ok? Já estou pronto para rodar esse cálculo. Então, Orca 4, lendo o arquivo de input e salvando no meu arquivo de output. Com tail -f, eu posso acompanhar o andamento do cálculo. Dá para a gente ver que o cálculo está rodando mesmo. A gente tem aqui todos esses processos rodando na máquina. São 12 processos rodando simultaneamente. E uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, se eu olhar o começo do meu arquivo, -n800, subindo um pouco, eu posso ver exatamente o ponto em que ele confirma para mim que ele encontrou a função de onda que ele queria e que ele está começando o cálculo. Aqui, chute inicial, MOREAD. Ele está lendo os orbitais moleculares iniciais do arquivo tnt.gbw2. Ele está vendo que a geometria é a mesma da minha função de onda e do meu arquivo XYZ. E ele diz good, ou seja, bom. E ele percebeu que eu estou trabalhando com uma função de base menor, então ele fez uma reprojeção e começou o cálculo baseado nisso. Então, ele realmente conseguiu ler as funções de onda do arquivo .gbw2 e já começou a fazer o cálculo. Enquanto o cálculo roda, eu faço uma pausa e a gente volta para ver o resultado. Pronto, nosso cálculo já acabou. E ele durou 5 minutos, 34 segundos e 695 milissegundos. Vamos passar, então, para fazer o mesmo cálculo, mas sem utilizar a nossa função de onda anterior como chute inicial, dentro da pasta NoMoreRead. Como vocês se lembram, dentro da pasta NoMoreRead nós copiamos os mesmos 3 arquivos, mas nós vamos nos livrar da função de onda anterior, porque ela não vai ser utilizada nesse nosso teste. E agora, vamos editar o nosso arquivo de input para refletir o que nós queremos fazer. Primeiro de tudo, não vamos mais trabalhar com uma otimização geométrica. É um single point simples, assim como nós fizemos antes, e também vamos trabalhar com uma função de base bem maior, tzvp. Não vamos colocar a palavra-chave MoRead e nem o bloco MoImp, porque não queremos reler funções de base como o chute inicial. Outra coisa que eu vou fazer é ler a geometria, em vez de ser essas coordenadas XYZ iniciais aqui, a partir do nosso arquivo já otimizado XYZ. Então, XYZ file e o nome do arquivo XYZ, que é tnt.xyz. E vou deletar essas linhas que
que eu não preciso mais. Mais, vírgula, cifrão D. Posso, então, salvar e rodar o meu cálculo com orca4.imp no orca4.out. Confirmo que realmente o cálculo está sendo executado. E vamos conferir de onde ele está tirando o chute inicial para esse cálculo. Nós podemos conferir aqui, nesse bloco, que dessa vez o chute inicial não é o more read. Em vez disso, é o modelo potencial. Ou seja, o Orca dessa vez, para esse cálculo, ele está tentando fazer uma aproximação grosseira de como seriam os orbitais na sua molécula, e a partir dessa aproximação grosseira, utilizando o algoritmo de modelo potencial, ele vai tentar otimizar esses orbitais utilizando o nosso funcional e a nossa função de base df2tzvp para obter resultados que sejam mais próximos da realidade. O cálculo está sendo executado nesse momento. E, de novo, eu peço que vocês esperem e sejam pacientes enquanto eu dou uma pausa e volto para comparar os resultados com vocês. Então, até daqui a pouco de novo. Pronto, de volta. O nosso cálculo terminou e dessa vez, sem reler a função de onda como chute inicial, ele durou 6 minutos, 12 horas e 575 milissegundos. 6 minutos, 12 segundos e 575 milissegundos. Vamos comparar os tempos e ver o que é que obtivemos. O primeiro tempo deu aproximadamente 5 minutos e 34 segundos e o segundo tempo deu aproximadamente 6 minutos e 13 segundos. Isso dá, a grosso modo, uma diferença de cerca de 40 segundos de um cálculo para o outro. Se por um lado, essa economia de 40 segundos não parece grande coisa de um cálculo para o outro, desse cálculo lendo a função de onda para esse cálculo, não lendo a função de onda anterior, 40 segundos realmente parece pouca coisa, mas é preciso lembrar que conforme você começa a lidar com sistemas maiores e mais complexos, essa economia de tempo pode ser exponencial. Ou seja, esses 40 segundos que foram economizados numa estrutura tão pequena quanto essa estrutura do trinitrotolueno, isso pode se traduzir em uma economia de várias horas ou talvez até dias de cálculo em comparação com um chute grosseiro e um chute bem feito quando você está realizando seus cálculos. Eu acho que isso é o que eu tinha de importante para falar sobre releitura de função de onda. Eu espero que vocês aproveitem essa ferramenta para facilitar os cálculos de vocês no futuro, porque com certeza, conforme os problemas vão se tornando mais complexos, é preciso trabalhar de modos cada vez mais e mais inteligentes para obter os melhores resultados. Então, qualquer pergunta, não se acanhe de perguntar nos comentários, eu sempre tento responder. E a gente se vê no próximo vídeo, que eu espero não demore tanto quanto esse demorou para ser feito. Ok? Então, até a próxima.